Boa tarde, pessoal. Iniciando aí mais um devocional. Agora na parte da tarde, pessoal, porque às vezes a gente precisa resolver alguns problemas na parte da manhã, né? Então eu deixei para fazer hoje no período da tarde. Mas eu já disse para você, nenhum dia você vai ficar sem o devocional, tá bom? Eu tenho recebido muitas mensagens de várias pessoas, agradeço todo o carinho, né? Agradeço a cada um que está escutando e que tem edificado sobre a sua vida. Que Deus continue abençoando sua vida com essa palavra, porque quanto mais nós buscamos da palavra do Senhor, mais nós nos conectamos a Ele. Então, quanto mais você ouvir também, você também vai estar conectando a Ele, né? E que você possa espalhar mais e mais esse vídeo, né? Compartilha com as pessoas, deixa um joinha, se inscreva no canal para que você possa receber todos os dias uma palavra do Senhor sobre a sua vida, né? Hoje eu vou falar de Gênesis 32, que é Jacó faz planos para o encontro com Esaú. Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. Por isso pôs naquele lugar o nome de Manaim, que significava acampamentos. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem: Eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem-sucedido, bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: Estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor, e vem com 400 homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois Jacó fez esta oração: Ouve-me, Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão, e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate também as mulheres e as crianças. Lembra que prometestes que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Aí naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: Quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: Quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? Então responda assim: Estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú, e ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente,
e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Aí a luta de Jacó com Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu, mas ele ficou para trás sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo. Aí, não solto enquanto o Senhor não me abençoar. É nesse momento que muitos falam assim: Jacó lutou com os anjos. É nesse momento que Jacó luta com os anjos, porque ele queria, de qualquer forma, ter a bênção daquele homem que estava lutando com ele, né? Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso seu nome será Israel, que quer dizer que Israel, o nome do significado, ele luta com Deus. O Deus luta. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. Aí o homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel, que quer dizer a face de Deus. O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Até hoje, os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Então, quando a gente ouve falar, Jacó lutou com os anjos, Jacó lutou até ele ser abençoado. Como nós sabemos desde o início, né, Jacó sempre persistiu naquele que ele queria, né? Ele nunca desistiu do que ele queria. Então, ele lutava por cada coisa que ele queria sobre a vida dele, ele lutava para alcançar, né? Em todas as áreas você pode reparar que Jacó lutou para que tivesse a esposa. Depois primeiro Jacó lutou para que fosse abençoado como filho mais velho, né, através de Esaú. Depois ele lutou para que ele tivesse a bênção do pai dele. Depois ele lutou para que ele tivesse a mulher, né? Depois ele lutou para que ele tivesse o próprio rendimento dele de trabalho e tudo. E agora ele luta para que ele possa voltar à terra onde está o irmão dele, para que ele não morra. Então ele tem recursos para oferecer ao irmão dele, né, que são os gados, as cabras. Ele tem os recursos para oferecer para o irmão dele para que ele não seja morto, né? E aí ele luta com os anjos, ele luta com Deus face a face ali para que ele pudesse ser abençoado. Então, Jacó, nós vemos ele como um homem forte por esses motivos. Ele sempre lutou por aquilo que ele desejava sobre a vida dele. Hoje, o que você tem feito para lutar pela sua vida, pelo que você deseja? Qual tem sido o seu movimento? Qual que tem sido as suas expectativas? Qual tem sido a sua ação mediante a tantas lutas que a gente tem sobre o dia a dia? A forma como nós devemos lutar não é com as mãos, né? Não é com o físico, não é agredindo, não é lutando uma luta de braço a braço, mas sim uma luta espiritual, uma luta onde você deposita diante de Deus aquilo que você deseja alcançar, que seja do agrado do Senhor também, né? Porque se não for do agrado do Senhor, essa luta já está derrotada, né? Então, que seja uma luta
perante o Senhor, né? Hoje, se você estivesse face a face com Deus, como aqui Jacó estava face a face com Deus, mas não sabia que era Deus, né? Ele não tinha essa noção de que o homem ao quem ele estava lutando era Deus. Tanto é que Jacó pergunta qual o seu nome, né? Porque como Deus havia perguntado qual o nome dele, ele queria saber com quem ele estava lutando, né? Então ele lutou face a face com Deus. Se hoje você fosse lutar face a face com Deus, pelo que você lutaria? Qual seria o seu objetivo? Qual seria o seu propósito? Seria agradável a Ele? Seria para que Deus te abençoasse também? Ou você estaria fazendo algo desagradável que não Deus nem sequer teria vontade de lutar com você por isso, né? Pare para pensar. O que você tem feito para lutar sobre a sua vida? Eu deixo essa reflexão hoje para você. Te desejo uma boa noite. Deus te abençoe.